Isso é a sua mente. É um barco sem direção. Uma mente tóxica gera uma vida tóxica. Se não tiver isso, olha como é que o amor fica disperso. Você se torna uma mulher imbatível. Olá, seja muito bem-vinda, mulher soberana. Aqui nesse canal nós vamos ter sempre técnicas, práticas de meditação, de yoga e um conteúdo maravilhoso para que você possa acessar a sua força, para que você possa compreender o que é e como ser uma soberana. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você, mulher soberana. O nosso tema de hoje é, para mim, a base de tudo. A base da criação, a base de como você vai, se você entender, se você compreender, se você integrar esse conteúdo na sua vida, não tem para ninguém. Você se torna uma mulher imparável. O tema de hoje é como disciplinar a sua mente. O que é uma mente educada e o que é uma mente mal educada. Mas antes mesmo de a gente começar a entrar nesse conteúdo, eu quero trazer para você o que é a mente, né? É algo tão abstrato, tão sutil, que muitas vezes nós não conseguimos nem verbalizar sobre o que é essa estrutura que nós chamamos de mente. Então eu posso começar dizendo que mente é um veículo onde os pensamentos são produzidos, onde as memórias são trazidas, onde o ego utiliza para atuar no seu mundo aí, né? A mente, ela é uma estrutura poderosíssima. Ela está muito conectada com o cérebro. Então eu quero que você entenda que o cérebro, a estrutura biológica do cérebro é como se fosse um hardware, é uma estrutura física. E lá dentro tem toda um mistério, vamos dizer assim, que é o software, que são as informações que não são concretas, são informações sutis. No campo do mental, você pode viajar para o seu futuro, você pode viajar para o passado, você pode se manter no presente. Lembrando que essa questão de presente, passado e futuro é só uma questão mesmo do seu campo mental, de crença. Por quê? Porque não existe passado, não existe futuro. Existe aqui e agora. Então, aonde você está com a consciência é o que existe. Aonde você está, se você está no futuro, você está saindo da experiência humana daqui e agora, deixando de viver o que está acontecendo com você nesse momento. Então eu quero te contar que a mente, ela é a estrutura mais importante do seu sistema humano. Angel, você fala sempre do coração? Sim, porém, é a partir do campo mental que você vai ter acesso ao campo emocional. É a partir do seu corpo físico também, né, que você vai ter acesso a um processo. Todos os corpos, eles caminham numa mesma direção para o quê? Para servir ao grande espírito que está habitando aqui dentro. Então, o meu propósito com você é ter consciência dos seus corpos. E hoje nós estamos falando do corpo mental, da disciplina da sua mente. O que é uma mente disciplinada? O que é uma mente não disciplinada? A mente disciplinada é aquela mente que tem um gestor ou uma gestora. Se vocês estão praticando yoga aqui comigo, vocês vão perceber o quanto que trabalhar a consciência na respiração te faz trazer uma presença e ativar o seu eu observador. Nenhum momento eu começo um trabalho de autoconhecimento com o outro, com você, sem antes ativar a estrutura do eu observador. Então, o que acontece com o processo da mente disciplinada? Você decide focar no presente, evocando. É lá fora, Angel, não é aqui dentro o seu eu observador. Não existe trabalho de autoconhecimento se você não ativa o seu eu observador. Então, o eu observador, a respiração, faz um bem bolado bem legal
para que você possa começar a observar como funciona a sua mente. Porque se você não tem o seu eu observador ativado, né, que tenha uma outra estrutura além do eu observador, sim. Quando você decide a limpar a sua mente, você está usando a estrutura do seu ego. O que é o ego, Angel? O ego é uma estrutura muito linda que tem dentro de nós, que também precisa de ser trabalhada. Então, o ego é que te ajuda a decidir: eu vou meditar agora, agora eu vou abrir mão disso para colocar isso como prioridade. E acima disso tudo tem a sua soberania. É uma estrutura bem, é assim, ó, é Deus na hierarquia maior, a sua soberania, aí vem o ego, a mente, o corpo, todos os corpos. Então, a sua soberania, eu posso chamar de corpo espiritual, que vem abaixo de Deus, né? Que é uma centelha divina, que é algo que a gente vai conhecendo no momento, a gente vai conhecendo no momento que a gente vai se desenvolvendo. Ela é uma estrutura acima da mente, do emocional, do ego, da criança e todas as partes que tem dentro de nós. Então, fica atento de como eu posso mudar a minha vida. Não tem como, se antes de tudo eu não ativar o eu observador, conectando com a minha respiração. A respiração, ela traz a gente para o momento presente. Eu não consigo trabalhar o autoconhecimento se eu não trouxer como base a respiração. Porque a respiração, ela te conecta com você. Ela esvazia sua mente. Então, o que é uma mente disciplinada? É uma mente que tem um gestor ou uma gestora. É uma mente que tem soberania. É uma mente que tem um guia, que é você, tá? Que tá ali trabalhando a seu favor. Que tá trabalhando junto com o ego ao seu favor. Então, como que faz para ter uma mente disciplinada? Eu vou falar daqui a pouco. E o que é uma mente mal educada? Uma mente não disciplinada. Uma mente não disciplinada é uma mente que está à deriva. Imagina você colocar um barco no oceano, ou no mar, ou no rio, e não ter ninguém ali direcionando para onde que esse barco vai. Isso é a sua mente. É um barco sem direção. Às vezes passa um navio para o lado de cá, ela vai para o lado de cá. Às vezes passa um animal, alguma coisa para o lado de cá, ela vai para o lado de cá, o navio vai. Então, o que é uma mente mal educada? É uma mente sem direção, é uma mente sem governância, é uma mente sem consciência, é uma mente que não tem ninguém direcionando aí. Imagina o que vai acontecer com esse barco. É a sua mente. A mente mal educada é uma mente órfã. É uma mente sem gestor. Você não sabe escolher os alimentos dessa mente. Você não sabe escolher o tipo de pensamento que essa mente pode ou não pensar para construir ou destruir a sua vida. Angel, como é que a gente pode começar a disciplinar? Eu disse um pouco ali atrás, mas eu quero colocar uma coisa básica para uma mente disciplinada. A mente disciplinada, ela só vai se tornar obediente, ela trabalhando todos os dias. Quais são as janelas que captam essas informações? Os nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. O tempo todo, o nosso cérebro e a nossa mente estão captando informações, certo? E isso vai gerando um campo interno, né, nesse nível de congestionamento informacional. Tem uma congestão informacional. E aí não tem como a centelha divina atuar na sua vida, não tem como você ter clareza, você começa a ter uma mente confusa. Então, primeira coisa que você precisa ter aí clareza, o que é necessário para ter uma mente clara, uma mente disciplinada, uma mente educada. O mais importante, primeira coisa, é lembrar, ativar o seu observador, conectar com a sua respiração, acionar a sua autoridade e começar com o processo diário de limpeza mental. O que é isso, Angel?
Você vai precisar, depois que observar e fazer um mapeamento de como que tá, porque tudo que você vai começar para mudar, você precisa saber como que tá. Se você vai fazer uma faxina numa casa, você precisa saber aonde você vai começar, aonde está mais sujo, o que você vai fazer primeiro, entende? Então, mesma coisa a faxina na sua mente. Você precisa ter um tempo para observar, registrar quais são os padrões de pensamentos, qual momento do dia que a minha mente fica mais cheia. Por exemplo, eu estou aprendendo nesse processo de gravação, o que eu estou fazendo? Eu tô fazendo e aí eu estou experimentando e observando. Eu estou percebendo que eu tenho mais clareza na parte da manhã. As últimas gravações, algumas outras eu fiz à tarde, eu senti que isso não estava tão prazeroso como agora que eu estou fazendo pela parte da manhã. Então, fazer um mapeamento de como está o seu campo mental, o seu corpo mental, junto com o observador, junto com a respiração, ativando a sua autoridade, você vai ter como ter conteúdo para trabalhar a limpeza mental, tá? Lembre-se, as janelas que se alimentam, que a mente alimenta, são os 5 sentidos. Então, você precisa observar que tipo de som que você está ouvindo, que tipo de informação visual que você está tendo, que tipo de informação olfativa, que tipo de informação no nível do paladar e no nível do tato. Isso tudo revela e fala do seu campo mental. Eu vou falar uma aula do seu campo físico, mas eu estou falando hoje do mental. Então, você vai precisar limpar conteúdos. Quais são os alimentos saudáveis para a sua mente? O silêncio. O silêncio é um alimento. Silêncio interior. O corpo imóvel, quando você abstrai os sentidos. Por que nas práticas de meditação que eu dou para vocês, eu peço para tampar os ouvidos e colocar um tapa-olhos? Colocar o fone e colocar o tapa-olhos, para poder você recolher e retirar os sentidos de fora e trazer tudo para dentro, para conectar mais com seu campo mental, mais com seu campo emocional e tudo aqui dentro. Então, lembre-se, eu observador, conexão com a respiração, autoridade, tá? Fazer um mapeamento, limpeza e exercitar o foco. Você precisa diariamente exercitar a sua concentração, exercitar o seu foco. Isso é muito importante. Como que eu faço isso, Angel? Tem várias técnicas para que você possa praticar o foco e a concentração. Não é ficar tomando suplemento, não. É prática, exercício, técnica. Fechou? Lembrando que essas técnicas, elas funcionam como um banho energético, né? Você tá acreditando que só o banho físico precisa acontecer? E por que você não acredita que a sua mente precisa tomar banho todos os dias? Como que você faz esse trabalho de banhar a sua mente, de limpar a sua mente? É esse movimento mesmo, de ficar com o corpo imóvel. E é difícil no início, é difícil sim, porque ela está acostumada, ela tem um condicionamento elétrico de expansão, de ficar muito pensando, mas isso é uma técnica que você precisa começar a fazer hoje, é ficar quietinha e respirar, conectar com a sua respiração e ver a confusão que está a sua mente. Isso vai te deixar às vezes sem ar, às vezes aflita, mas você precisa, uma coisa muito foda, persistir. Persistir. Na hora que você conseguir persistir, você vai começar a ter prazer na sua prática, prazer na sua técnica. Você volta e meia vai querer voltar, recolher e fazer a sua higiene mental. A higiene mental é mais importante que a higiene física. É muito mais. E você foca na higiene física e esquece da higiene mental. Por quê? Porque uma mente tóxica, ela gera uma vida tóxica. Desculpa, querida. Uma mente tóxica gera uma vida tóxica. Por quê? Acompanha comigo. Nós temos aqui uma engrenagem muito foda, que é, lembrando que a mente, ela é subdividida em consciente, basicamente em consciente e subconsciente. E inconsciente, vamos dizer assim.
A mente consciente, que é o que você tem acesso na vigília, quando está acordada, ela é 5% do poder de realização. Mas ela tem uma importância. É ela que capta os conteúdos informacionais e joga para a mente inconsciente. E lá, na mente inconsciente, ela começa a germinar tudo. E a partir dessa germinação, ela constrói a realidade. A potência da mente inconsciente é muito forte. Então, como vocês não têm consciência do padrão mental, o que acontece? Ao beija-flor passando. O que acontece? Você recebe a informação, vai atropelando e não tem consciência da engrenagem que é a manifestação da sua vida. Quando você conhecer a engrenagem que funciona no mundo invisível, que constrói a sua vida, a sua felicidade e a sua destruição, você vai começar a ter mais atenção sobre o que você pensa e o que você alimenta no nível mental. Então, se você tem aqui o inconsciente, tá? Vamos dizer que isso aqui, ó, não sei se você está conseguindo ver, mas isso aqui é o seu consciente. O restante é o seu inconsciente. E você acha que a sua vida se restringe a isso aqui. Só que o que está manifestando, o que tem força de criação da sua realidade é o seu inconsciente. Por isso a importância do processo de autoconhecimento. Porque no momento em que você vai acessando, usando o seu consciente, usando a sua mente, usando o seu eu observador para penetrar na mente inconsciente, você vai perceber o que você está manifestando na sua vida. Então veja bem essa engrenagem. Tudo começa no campo mental, porque pensamento é realidade. Pensamento consciente e pensamento inconsciente. Mais o pensamento inconsciente do que o pensamento consciente. Se pensamento é realidade, e pensamento gera sentimento, e sentimento gera comportamento, e comportamento gera manifestação, olha onde que nós temos que começar. A ter acesso no nosso campo mental e observar como que isso gera sentimentos e emoções. Aí nós precisamos ter autonomia sobre essa mente e a gente fazer um trabalho consciente de retorno àquilo que é nós mesmos, aquilo que somos. Então, o trabalho de autoconhecimento e a limpeza mental vai te ajudar a ter acesso a quem você realmente é, para que você possa conscientemente gerar sentimentos, gerar comportamentos e gerar realidade. Você vai querer ter uma mente órfã, uma vida sem gestora, porque vida começa aqui na sua mente, onde você vai vivendo uma vida, a gente chama de reptiliana. O que é isso? Ação e reação o tempo todo. Você não entra na autorresponsabilidade. Você não entra no honrar o manifesto, porque a sua realidade de vida, as pessoas que apresentam na sua vida, elas falam de você, elas falam disso aqui, ó. Elas contam, mas Angélica, eu não sou assim. Não sei. A gente não se conhece tanto assim. Então, o que eu quero te contar é maravilhoso ter consciência. O despertar de consciência é o maior tesouro que você pode adquirir. O que é o despertar de consciência? É você cada vez mais ativar a autonomia, manter o eu observador cada vez mais acionado, manter aquele estado de autorresponsabilidade, que tem o eu com isso, mexeu do eu, pega que é seu, parar de projetar no outro, porque a maioria, a humanidade vive nos modos operantes do reptiliano. O que é isso? É a parte do cérebro que é animal, racional, que é só um animal. Agora, você precisa ativar a relação humana com você mesma de conexão com o divino. Porque na criação divina, nós, seres humanos, somos aqueles que temos, né? Cada um de nós temos dentro de nós uma pérola que se chama consciência. Só que livre-arbítrio.
Só que o que você faz com isso? É como se você recebesse uma Ferrari, ganhasse uma Ferrari e simplesmente fica na garagem. Vai lá, liga e pronto. Não utiliza todas as potências que tem. Mais ou menos é o que eu tenho com o meu celular, que eu estou aprendendo quais são os recursos que eu tenho com ele. Eu tenho uma máquina nas minhas mãos e ainda não sei usá-la. Isso é com a gente. O cérebro, a mente. E qual é o benefício de você transformar a sua mente numa mente disciplinada? Você vai ter autonomia para criar uma vida feliz, uma vida saudável. Você vai ter clareza dos próximos passos, você vai se comunicar melhor, você vai se posicionar melhor, você vai escolher melhor as coisas para sua vida, os pensamentos, os alimentos espirituais, os alimentos mentais, os alimentos físicos. Você vai estar muito mais presente na sua própria vida. A vida vai ter um prazer eterno. Porque em cada detalhe das suas experiências, você vai sentir prazer. Porque o prazer, quando você tem uma vida alinhada, com uma vida estruturada, com todos os defeitos, tá, gente? Eu não estou falando de vida perfeita, não. Eu estou falando de uma vida ordenada. De uma vida que tem ordem. Uma vida que tem disciplina. Porque disciplina é liberdade, sim. Porque o que eu estava contando para vocês, ó, a ordem é esse copo. E o amor, para poder entrar na sua vida, ele precisa do recipiente da ordem. Se não tiver isso, olha como é que o amor fica disperso. Então, os benefícios de ter uma vida ordenada, disciplinada, é muito mais propício de você acessar a sua centelha divina, a quem realmente você é, acessar o amor, acessar a benevolência, acessar a gratidão. Não tem como você querer acessar isso sem uma vida ordenada. O que uma mente indisciplinada, mal educada produz? Produz desordem. Uma vida desordenada não tem amor, não tem gratidão. Uma vida desordenada, todas as informações elas ficam espalhadas, mais ou menos. Desculpa, meu amor. Fica espalhada, você não tem foco, não tem direção, não tem retidão. Então, eu te convido a começar, entende? Comece a observar, comece a querer mudar a sua vida. Comece a querer entender o que é isso que é a minha mente. O que é isso que é o campo mental. E a partir do momento quando você começa a trabalhar essa questão da mente, você começa a entender que o momento mais importante da sua vida é o momento presente. E aí você desenvolve a fé, você desenvolve a confiança em você mesma, você desenvolve a força vital, você desenvolve a capacidade de ver lá na frente, a determinação, a persistência. Você se torna uma mulher imbatível, imparável. Você começa a ter mais e mais clareza do que você quer, do que você veio fazer aqui na vida. Lembra do propósito, da aula do propósito? Se você não assistiu, volta e vai assistir a aula do propósito. Aqui é um processo real e oficial, onde você vai ter soberania sobre a sua vida. Lembrando que nós temos 5 corpos. E esse é o corpo espiritual. Esse é o nosso corpo espiritual. Você precisa aprender a dominar o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo emocional, para que todos os corpos possam estar a serviço do grande espírito que habita dentro de você. Uma mente desordenada, uma mente mal educada, uma mente confusa, sem gestor, né, sem direcionamento, com certeza você vai ter na sua vida ansiedade, estresse, insônia, depressão. As pessoas que se avançam na idade e têm Alzheimer e demência é porque não treinou o processo de memória, não treinou o processo de autocontrole mental, não treinou isso. Ah, Angel, que diferença é autocontrole e mente disciplinada? Autocontrole, gente, é você controlar sua mente.
Não existe autocontrole e mente disciplinada. Se você controla a sua mente, você tem um autocontrole. Não é controlar, reter as suas emoções. Não, isso aí não tem nada a ver com autocontrole. É escolher os seus pensamentos. E aí sim você é uma pessoa que tem uma autoridade. Então a mente desordenada, voltando aqui, ela entra num lugar de estagnação. Ela tem desânimo. A exaustão ela te visita, a falta de energia, a dispersão. Você vai lá, começa a fazer uma coisa e não termina, dispersa aqui. É um treinamento. Como, Andy, eu posso começar esse treinamento? Olha só. Primeiramente, lembre-se, sua mente precisa tomar banho todos os dias. E não é no meio da tarde à noite. É ao acordar. Se você não consegue fazer isso de manhã, tudo bem, uma hora você vai instalar isso na sua vida. Mas é ao acordar. Por quê? Porque quando você está dormindo, você está indo para o universo da mente inconsciente. A mente consciente, ela está completamente adormecida, ela está inativada, sabe? Então, quando você acorda pela manhã, e se você se propor acordar de madrugada antes do sol nascer, melhor ainda, porque você está mais conectada com a mente de Deus está mais expandida. Você ainda, a mente consciente, ela não está na ativação total dela. Então, quando você acorda e você... Eu convido você a não acordar, sentar na sua cama ou sentar no seu espaço sagrado do seu coração, onde quer que seja na sua casa, ou seja na cadeira, e ficar quieta, respirando apenas. Fica imóvel e respira. Que seja 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Começa com esse exercício. E depois vai no seu caderno e registra todos os pensamentos, todos os sentimentos. Aí você está fazendo um mapeamento de como está a sua mente. O seu corpo vai brigar, porque o cérebro vai gritar. O cérebro vai falar, para tudo. Isso está errado. Isso é perigoso, porque eu não conheço isso. Tudo que o cérebro não conhece, ele quer eliminar da sua vida. Então você vai lidar com o sabotador. É ótimo, o sabotador é maravilhoso. O sabotador é algo incrível na nossa vida, porque ele ajuda a gente a fortalecer. Se fosse fácil, não ia ter. Se não exigisse da gente persistência, não ia ter o valor que tem. Então, gente, para a gente concluir, eu quero só contar para você. Uma mente disciplinada, naturalmente, se torna uma mente com ausência de julgamento. Se torna uma mente que está pronta para servir. Se torna uma mente que só usa pensamentos que são necessários para manifestar uma vida feliz, uma vida construtiva, uma vida produtiva, uma vida no transbordar, uma vida na soberania. E por último, uma mente consciente, uma mente disciplinada, uma mente guiada, ela tem conexão com a centelha divina. Ela está a serviço da centelha divina, então ela honra tudo que se manifesta como forma de estar sempre elevando nível, subindo de nível na sua própria vida, ok? Então, eu fico aqui com o convite de o que você quer fazer da sua vida. Construir, trazendo uma soberania, ou deixar o seu barco sem direção, tá bom? Então, fica aqui o meu convite para que você possa iniciar hoje a decisão de ativar o seu eu observador, de lembrar que você é um ser que respira e de trazer a autoridade sobre a sua própria vida. Ok? Então, um beijo. Assim é, assim será, está feito, feito está. Arro. Lembrando que, se você curtiu essa aula, você dá o nosso like aí para continuar expandindo os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos. Se você já é inscrita no nosso canal, compartilha para outras mulheres, irmãs, amigas, para que elas possam aprender a ter autoridade sobre a sua própria vida. E se você ainda não está inscrita, faça agora a sua inscrição. Acione o sininho para que você receba as nossas notificações, ok? Um beijo, até a nossa próxima aula.